Olá pessoal, vamos falar sobre infecção intestinal, que eu sei que é uma coisa que preocupa muito os papais, então vamos lá. A gente tem basicamente como principais dois tipos de infecções, as virais e as bacterianas. Temos outros tipos, né, por fungo, parasitose, mas as principais são viral e bacteriana, principalmente na primeira infância. É muito comum a criança lá, o pré-escolar, menor de 5 anos, apresentar infecção intestinal do tipo viral. A grande maioria das infecções, mais de 80% das vezes, as infecções intestinais vão ser de origem viral, né? São as famosas viroses. Elas podem causar vômito, diarreia e febre, tanto a viral quanto a bacteriana, tá, gente? A febre, ela não é exclusiva da infecção intestinal bacteriana. Então, a viral também causa febre, geralmente febre que dura até uns 4 dias. Os vômitos, a diarreia, ela é bem mais importante na primeira semana de quadro. Lembrando que os quadros de infecção intestinal viral, a gente vai falar que eles têm um acometimento agudo, eles vão durar até 14 dias, calma. 14 dias aí de diarreia é muita coisa e vômito, 14 dias é muita coisa também, né? Sim. Só que pode durar até 14 dias os sintomas, não quer dizer que vai ficar 14 dias vomitando. A gente pelo menos não espera que isso aconteça. Os sintomas são mais importantes nos primeiros dias, mas a diarreia ela ainda pode persistir aí até 14 dias. Geralmente pode acontecer isso aí de forma aguda. Se passa disso aí, a gente tem que pensar se isso aí é uma diarreia subaguda ou crônica e quais fatores estão relacionados. Mas normalmente a infecção viral intestinal, ela vai durar aí até umas 2 semanas, né, de quadro. E aí a gente entra, né, com alguns cuidados de suporte que são muito importantes. O mais importante deles é a hidratação. Lembrando que a criança, toda vez que fica doente, gente, independente se é quadro viral ou bacteriano, o apetite vai ficar péssimo. Principalmente uma criança com gastroenterite, né, com infecção intestinal viral. Vai ter vômito, vai ter náusea, vai ter diarreia, o apetite vai ficar muito ruim mesmo. Então essa criança vai ter uma baixa aceitação alimentar, mas a gente não pode descuidar, né, da hidratação. Bastante líquido, a gente usa muito sais de reidratação oral para repor essas perdas, então o sorinho caseiro, né, que a gente chama de sorinho caseiro, que a gente compra na farmácia, aquele pacotinho, a gente prepara com água filtrada ou fervida e vai oferecendo para a criança sempre que a criança tiver evacuações ou vômitos para não desidratar. Além disso, a gente pode utilizar algumas outras coisas para auxiliar nesse tratamento, né? Vai depender de casa a casa e da avaliação do pediatra. Mas pode ser utilizado um repositor de flora, a gente usa o zinco como medicação de recomendação tanto da Secretaria Brasileira de Pediatria quanto do Ministério da Saúde. O zinco ele é recomendado para os menores de 5 anos em todos os casos aí de diarreia. Então a gente vai utilizar sempre o zinco, um repositor de flora pode ser utilizado, lembrando de conversar com seu pediatra, porque não é qualquer repositor de flora, tá? Existem os repositores de flora que possuem estudos que falam da sua eficácia e comprovação. Então não corre para a farmácia e compra qualquer repositor de flora, não. Calma, tá bom? Mas basicamente o mais importante é a hidratação, né? Se necessário, o repositor de flora, o zinco e medicação para vômito. A gente precisa avaliar a necessidade e o tipo de medicação, tá, gente? Porque as medicações para vômito, né? Para cortar o vômito, elas têm muitos efeitos colaterais e elas só devem ser realmente recomendadas pelo pediatra, que sabe qual que é a melhor para aquela faixa etária. Tem medicações para vômito que são simplesmente contraindicadas, elas são proibidas, proscritas para o uso em faixa etária pediátrica pelos riscos, né, pelos efeitos colaterais muito graves que elas podem apresentar. Então, não automedique a sua criança nesses casos. Realmente precisa de avaliação do médico pediatra para estar conduzindo e tratando. Mas, doutora Luana, e como é que eu vou saber que é um quadro bacteriano? A senhora falou que tem febre nas duas, tem diarreia, tem vômito, mas quando é que eu penso que é bacteriano? Geralmente o quadro é bacteriano quando a gente tem a presença de sangue e muco nessas fezes, né? Um ou outro, ou os dois associados. Quando a gente tem uma prostração excessiva, uma febre alta que não passa, persistente, mais de 4 dias, geralmente a criança está muito abatida, a gente entra com tratamento clínico, a criança não melhora, então são sinais de que essa infecção provavelmente é uma infecção bacteriana, mas lembrando que a infecção intestinal bacteriana, a gastroenterite bacteriana, ela é bem mais rara. A maioria dos casos acontece a gastroenterite ou a infecção viral. Doutora, mas tem 14 dias que meu filho tá com essa gastroenterite, tá com essa infecção intestinal viral e ele continua com diarreia. Já tem 15, 20 dias que ele continua com diarreia. O que que tá acontecendo? Aí a gente precisa avaliar o que está acontecendo, por que que o seu filho não melhorou. Se realmente era só uma gastroenterite, né, viral, uma infecção intestinal viral, ou se essa criança tem uma infecção intestinal associada a uma parasitose, ou se essa criança fez aí uma intolerância à lactose transitória por causa do quadro infeccioso
agudo intestinal, inflamação da mucosa. E aí pode ter causado, inclusive, uma intolerância à lactose, que a gente fala transitória, né? A criança não tem a doença, mas essa criança, né, pode fazer intolerância transitória pelo processo inflamatório da mucosa intestinal. Então precisa de avaliação do pediatra, mas de uma forma geral, o que a gente tem são infecções intestinais virais e bacterianas, principalmente, podendo ter por fungo parasita também, que eu falei pra vocês, até de outros tipos, mas as principais são essas. E pra gente diferenciar entre um quadro benigno e viral e um quadro bacteriano, a gente leva em consideração muito a questão da febre, muco, sangue e prostração nessa criança que está acometida por esse quadro.